Meus queridos irmãos, abramos a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Enquanto as irmãs estavam aqui dando testemunho daquilo que Jesus tinha feito na sua vida, na vida da sua família, eu estava meditando em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Aqui representa, irmãos, duas situações. Uma, a situação da vida de um pastor, e outra, a situação de uma mulher que abriu seu coração para o Senhor Jesus. Paulo, ele teve de noite uma visão. Diz o texto que Paulo teve de noite uma visão, capítulo 16, versículo 9 de Atos dos Apóstolos. Uma visão em que se apresentava um varão da cidade de Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade fomos correndo em caminho direito para a Samotracia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nesta cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Até o versículo 15. Queridos irmãos, a vida de um pastor, de alguém que é comissionado, que é chamado por Deus, tem que continuar nessa direção, buscando sempre a vontade de Deus, a orientação de Deus e aquilo que é da vontade do Senhor. E aqui Paulo teve uma visão, mostrando nesta visão alguém da Macedônia pedindo para que fosse até lá e ajudassem eles e levassem até eles a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho, a palavra da salvação, a palavra de boas novas, ela foi anunciada naquela região. E quando chegou ali, a primeira atitude de Paulo foi buscar o Senhor em oração, porque dependemos da oração para viver, dependemos da oração para falar, dependemos da oração para decidir os nossos passos, dependemos da oração para a nossa vida. A vida necessita de oração. Paulo, em sua visão, viu a necessidade. Porém, quando nós estamos diante de uma situação como essa que a irmã Patrícia falou aqui, que nós não sabemos o que fazer, só temos um caminho aí: é orar ao Senhor, é entrar na presença de Deus em oração. A oração é a porta de escape, a oração é o refúgio do crente, não é? Quando não se tem mais nenhuma solução, o crente diz: eu vou para a oração, não é? Então a oração é um refúgio, a oração é um lugar seguro, a oração é um lugar de convicção, de certeza absoluta de que Deus está ali e que ouve o nosso clamor e ouve a nossa oração, né? Então aqui Paulo foi buscar um lugar para orar, e quando entra no sábado, sai fora das portas da cidade, né? E julga que ali tem um lugar para orar, e ele encontra ali um grupo de mulheres e procura falar do Evangelho para estas mulheres, né? Para estas mulheres que estavam ali naquele lugar de oração.
Esta noite nós ouvimos testemunhos daquilo que Deus fez por meio da oração. As irmãs estiveram reunidas aqui algumas quartas-feiras, e como resultado, como fruto deste trabalho, desse trabalho de oração, nós temos hoje esses testemunhos que foram dados aqui, não é? Por quê? Porque estas irmãs tomaram uma decisão, tomaram uma atitude, uma atitude de ir buscar o Senhor em oração. Não se conformaram com a situação, mas levaram a sua situação e a apresentaram ao Senhor. E Lídia, irmãos, ela mostra muito as características de uma mulher decidida, de uma mulher resolvida, de uma mulher que queria realmente conquistar algo da parte do Senhor. A Bíblia diz que ela era uma vendedora de púrpura. Era uma mulher empreendedora, era uma mulher batalhadora, uma mulher que não ficava de braços cruzados, uma mulher que trabalhava, né? Uma mulher diligente para o serviço e certamente na sua casa, na sua família. E esta mulher, ela representa exatamente essa força, essa vontade, esse desejo que as irmãs têm de buscar algo de melhor, não somente para si, mas para a sua família, não é? Nós nos sentimos tocados, não só pela situação dos nossos filhos, pela situação da nossa família, mas também dos nossos parentes. Quando nós tomamos conhecimento de que alguma coisa não vai bem na casa de alguém, de um dos nossos parentes, nós ficamos tocados com aquilo, e como nós sabemos o caminho da oração, nós vamos até a presença do Senhor em oração. Então oração requer diligência, oração requer força de vontade, requer desejo de se obter aquilo que se busca. E esta mulher era uma mulher que trabalhava, era uma mulher vendedora e era uma serva de Deus. Era uma serva de Deus. Ela não estava somente envolvida com as atividades desta vida. Ela não estava tão somente envolvida como Marta, não é? Só com os cuidados desta vida. Ela buscava também na sua vida servir ao Senhor. Isso mostra que as mulheres, elas não podem se dedicar a tal maneira à sua vida profissional, à sua vida secular e em detrimento da sua vida espiritual, em detrimento do cuidado da sua vida de comunhão com Deus, da sua vida de aproximar-se de Deus, de servir ao Senhor também com aquilo que Deus tem lhe dado. Então o serviço a Deus, servir a Deus, se colocar como serva de Deus, é também uma das virtudes das irmãs da igreja, que não estão somente consumidas pelo trabalho do labutar, do dia a dia, de produzir algo para a sua casa, para a sua família, mas era uma mulher que estava vigilante, olhando também pela sua vida espiritual, o seu cuidado com a sua vida espiritual, com o seu serviço a Deus, com o seu temor a Deus. Ninguém serve a Deus se não tiver fé no Senhor, se não tiver confiança em Deus. Então esta mulher, ela representa muito bem as mulheres que buscam servir ao Senhor com fidelidade, buscam servir o Senhor com convicção, buscam servir o Senhor com todo o coração. E ela foi àquele lugar de oração. Ela se deparou ali com os servos de Deus que estavam transmitindo a palavra do Senhor. E uma das virtudes de Lídia é que ela ouvia atentamente a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra do Senhor, diz a Bíblia que ela abriu o seu coração para compreender a palavra de Deus. É interessante quando nós ouvimos a palavra do Senhor, mas com o ouvido do coração, deixamos que a palavra de Deus entre no nosso coração. Deixe Deus falar conosco, que nós não fiquemos escolhendo aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Deus precisa nos dizer e aquilo que nós precisamos ouvir. Nós não precisamos ouvir apenas para massagear o nosso ego, apenas para dizer aquilo que queremos ouvir, mas Deus muitas vezes tem uma palavra dura, tem uma palavra de exortação, uma palavra de advertência para os nossos corações, e nós precisamos estar com o coração aberto e dilatado para o Senhor. Abrir o coração é receber a palavra de Deus sem reservas,
é receber a palavra de Deus sem colocar obstáculos, é receber a palavra de Deus com disposição para cumprir, para obedecer, para fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Uma coisa é você ouvir e outra coisa é você obedecer a palavra de Deus. Eu posso muito bem ouvir um discurso inteiro, o culto inteiro, e depois simplesmente ao sair daqui não colocar nada em prática na minha vida. Mas quando você abre o coração para Deus, quando você abre o coração para receber a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus entra no coração, a primeira coisa que esta palavra faz é transformar a vida desta pessoa. E Lídia disse: olha, eu tenho ouvido a palavra, e se eu me for, se vocês me considerarem digna de ser batizada, eu quero ser batizada. Porque na sequência, após ouvir a palavra de Deus, vem o testemunho de que a palavra do Senhor produz no nosso coração. A palavra do Senhor pregada por Paulo na vida de Lídia fez com que ela tivesse o desejo, a vontade de testemunhar da sua nova vida. Porque o batismo diz respeito à conversão. O batismo diz respeito a ter morrido para o mundo para nascer para Deus, como falamos quinta-feira aqui. O batismo diz respeito a uma nova vida, uma vida nova que Deus lhe deu, a um novo nascimento, a um nascimento que é pela fé. E aí ninguém consegue ver, ninguém consegue perceber esse novo nascimento, e ele se expressa através de um ato, através de um gesto, que é o batismo em águas, que passa a ser uma declaração pública de que você morreu para o mundo e você nasceu agora para Deus. E agora Lídia, uma nova criatura, após ouvir a palavra de Deus, após tomar a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus, esta nova vida agora, ela colocava a serviço do Senhor, e ela tinha o desejo, o prazer de servir a Deus. E como é que nós servimos a Deus? Servimos a Deus quando nós servimos aos nossos irmãos. E Lídia disse: olha, se vocês me considerarem fiel, eu quero que vocês fiquem na minha casa hospedados. Eu quero lhes dar hospedagem. Eu quero acolher vocês. Eu quero recebê-los. Eu quero oferecer o que eu tenho de melhor para vocês. É isso que acontece quando nós encontramos o Senhor Jesus na nossa vida. Nós não queremos somente entregar a nossa vida ao Senhor. Nós não só queremos entregar o nosso ser ao Senhor, mas nós queremos servi-lo com aquilo que Ele nos tem dado. Queremos servi-lo com os nossos bens, com a nossa casa. Queremos abrir a nossa casa para o Senhor. Queremos que os nossos entes queridos também sejam alcançados pela bênção que nós somos alcançados. Então, queridos irmãos, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós aproximamos de Jesus com o coração aberto. E quando nós nos aproximamos com o coração aberto e que ouvimos a palavra da salvação e reconhecemos que não existe salvação em nenhum outro, nós a recebemos. E quando nós recebemos a palavra de Deus, as coisas mudam no nosso interior e temos o desejo de ter este novo nascimento, desta nova vida que recebemos. Mas nós não queremos tão somente para nós queremos abrir a nossa casa, abrir as portas não somente do nosso coração agora, mas as portas da nossa casa, para que lá entre o Evangelho, entre a palavra de Deus. O que a palavra do Senhor está dizendo esta noite? Que você, irmã, pode ser a porta que Deus vai abrir para entrar na sua família. Ele quer entrar primeiramente no seu coração. Às vezes você reclama tanto diante de Deus: Senhor, chega na minha casa, chega na vida do meu filho, chega na vida do meu esposo, chega na vida dos meus parentes, mas você mesmo não quer abrir o seu coração para o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que quando você abre o coração para Deus e para a sua palavra, Ele não somente entra na sua vida, mas Ele entra na vida da sua família. Ele vai alcançar o seu filho, vai alcançar sua filha, vai alcançar seu esposo, vai alcançar seus parentes. Ele quer entrar, Ele quer fazer uma transformação na sua vida, mas é necessário que comecemos pelo caminho da oração. Existe um caminho a ser seguido, um caminho muitas vezes doloroso, um caminho muitas vezes cheio de percalços, um caminho muitas vezes cheio de notícias surpreendentes, mas é o caminho da vitória, é o caminho que se chega à presença de Deus.
Este é o caminho que o Senhor te apresenta esta noite. E nós gostaríamos de saber onde está a primeira pessoa que entrou esta noite aqui, resolvida no seu coração em entregar a sua vida, a sua alma, o seu coração para o Senhor Jesus e deixar com que Ele entre no seu coração e faça parte da sua vida. O Senhor lhe chama agora, o Senhor lhe convida agora para que você tenha a sua vida mudada, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida onde o Senhor vai operar e os sinais vão se sentir no seio da sua família, no seio da sua casa. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, estarmos na presença do Senhor. Como é bom estarmos no lugar que o Senhor reservou para nós. Como é bom ouvir a palavra de Deus e deixar que esta palavra entre em nosso coração e em nossa vida. Que aqui tenhamos muitas Lídias, que mesmo cuidando dos seus negócios, mesmo cuidando dos seus afazeres, mesmo cuidando das suas famílias, mesmo cuidando dos seus empregos, não descuidam o serviço ao Senhor, não descuidam o serviço a Deus, não deixam de acolher os servos do Senhor. Abre a sua casa para que a obra de Deus alcance os seus familiares. Que Deus continue abençoando as nossas irmãs, que essas irmãs continuem neste caminho, o caminho da oração. Não desmerecendo o caminho da oração, mas valorizando e buscando e se empenhando nele, para que vidas sejam alcançadas com milagres, com bênçãos, e que as bênçãos do Senhor alcance toda a igreja através das nossas irmãs. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.